episódio do TitiCast. Fala, Du! E aí, como é que tá? Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio. Graças e só pra lembrar, o TitiCast é o podcast do Ministério Atitude, né, Du? Você sabe que toda vez que eu for fazer essa abertura... Eu sei. Eu começo sei. com como é que é? O Ministério do Podcast Estúdio. Muito bom! Mas nós estamos Ai, aqui Deus. firme e forte, mais um episódio. É isso, e pra você que tá chegando agora, não conhece o Ministério Atitude, convido você, todo sábado, às 19 horas, Isso nós aí. temos os nossos discipulados, que são os nossos grupos de estudo, e às 20 horas começa o nosso culto Atitude em todas as igrejas Fonte da Vida. Glória a Deus, é no Brasil inteiro, é no mundo inteiro e só estamos crescendo. É isso. Em nome de Jesus. E olha, vou deixar aqui pra vocês a nossa descrição, o Instagram, @atitudeoficial. É isso, né, Du? Não, e é brabo. É o brabo. E você pode ir lá, você vai ter acesso a tudo, toda a programação, tudo que Não, acontece. e além da programação, deixa eu avisar logo, tá vendo tudo isso aqui, ó? É isso aí. Boné, E tá vindo o coisa busão, boa, tá vindo coisa boa. garrafa, copo, a TV não. A TV não tá inclusa. Por enquanto. Mas tudo isso você pode adquirir pedindo o nosso Titi Store. catálogo lá no nosso @atitude Atitude oficial. Oficial. A gente vai mandar o catálogo do Titi Store pra Isso você aí. e você pode adquirir É todos uma esses bênção. produtos. Nossa igreja é uma bênção, o Top Ministério demais. Atitude é uma bênção. Nós estamos aqui, ó, com o único só objetivo. É pedir demais, Ah, Bispo Neto e Bispa Luana. É pedir demais. ixi. O cupom Meu Deus, TitiCast. do nada, do é pedir nada. demais. TitiCast 10. Se Pode- você, Gostei. Tendência, se hein? você é favorável a isso, digita aí, eu quero. Por favor. Tá bom, gente. TitiCast 10, gostei. Muito bom. Mas olha, falando de TitiCast, Titi Store, Ministério Atitude, nós estamos aqui com um único desejo, né, Du? Diga. Que é implantar o reino de Deus na terra. É isso. Através da Fonte da Vida, que é a É nossa isso. igreja local. E nós queremos te convidar, né? Com certeza. Em nome de Jesus. E falando de Igreja Fonte da Vida e falando de Ministério Atitude, hoje a nossa mesa tá com pessoas muito especiais, Nossa, eu tava com saudade, viu? muito amadas. Eu tava com saudade, viu? Eu também tava. Eu tava com mais saudade Ah, da pastora, porque o pastor mudou. é. O pastor mudou. Foi pra lá e mudou. por quê? Mudou, tá enjoado. Ah, Tá enjoado. continua mesmo. É sinal que eu não era enjoado. Nossa, não dá nem pra fazer um tchan, 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 tchan. Gente, com vocês, pastor Iago e pastora Lucília. Oi, gente! Bom, é que já começou já assim, né? Do nível muito Doce, bom. né? Já me chamando de enjoado. Vários adjetivos bons, coisa boa. É bom, a gente se sente amado, né? E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam Bem, bem-vindos. Graças a Deus, muito obrigada pelo convite. Que bom ter vocês. É uma honra, né? Poder participar desse projeto, né? Desse podcast aqui do Atitude que veio preencher uma lacuna que a gente tinha, né? O Ministério Atitude. E eu falo a gente tinha porque eu participei do início também de todo esse projeto Tudo! aqui, né? Graças a Deus deu certo. Quando tudo era mato, né? E tem sido uma bênção, né? Literalmente. Eu acompanho os episódios pelo YouTube, à distância. Sei que passa na TV aqui também. E tem crescido cada vez mais. Já teve vídeo viralizado aí na internet, Já. né? Graças a Deus, né? A gente vai crescendo em todas as áreas, né? Amém. Muito bom estar aqui com vocês agora, participando aqui, né? Até que enfim, né? Deu certo esse negócio. Não, mas é porque, né, gente, olha, pra quem não sabe, a gente já falou de vocês aqui em alguns episódios, quando a galera do Garavelo veio aqui, do teatro veio, a gente fez questão de falar, porque Legal. o pastor Iago veio aí do Garavelo, O né? Garavelo é o maior lançador de Verdade. crentes da Fonte da Vida. Olha. É o maior núcleo exportador de Glória a Deus. de voluntários e de ministérios. É a Igreja Garavelo Atitude. Um abraço aí pra vocês, viu? Uma benção. E a pastora Luz também. Os dois eram daqui de Goiânia, gente. Às vezes você tá assistindo a gente, tá tipo assim, né? Eu sei que muitos sabem quem são eles, mas eles eram presbíteros aqui do Atitude. E o pastor Iago já cuidou do Soma. Na verdade, acho que o Soma começou Começou com a gente. com você, né? A gente começou e nesse processo já há alguns anos, né? Não tinha ainda uma estrutura de mídias sociais, de comunicação mais organizada dentro do Atitude. E aí lá atrás a gente iniciou
E como as coisas estavam acontecendo, estavam indo muito bem, a gente falou, cara, precisamos de um nome para esse negócio. Aí a gente fez dentro do nosso grupo interno lá, só com o pessoal que trabalhava voluntariamente com isso na igreja, a gente fez uma votação lá. Qual vai ser o nome? Aí o pessoal começou a mandar sugestão, inclusive Soma não era a minha sugestão, eu queria um outro nome. Qual o nome? Eu queria CIA. CIA? Que era Comunicação e Internet Atitude, né? Só que aí o pessoal preferiu Soma. O Soma agora Soma mesmo. Aí o pessoal votou e deu certo. Essa ideia do Soma foi quase que uma unanimidade ali na época, né? Então e hoje dá muito certo. Depois que o negócio pega, né? Agora não dá para imaginar mais sem esse nome, né? Graças a Deus por isso. Foi lá no começo, onde tudo era mato, como disse o Du. Não, e é tão lindo assim de ver o que Deus fez na vida deles, né, Du? A gente que é amigos. E a pastora Lucília da Companhia Aica, né? Sim. E o motivo que eles não quiseram acatar a minha... Porque ia ficar muito parecido. Porque já tem CIA, aí ia ter CIA também, né? Inclusive a gente fez um episódio com elas, viu, gente? Fotos. Mesmo. Aí o pessoal falou que ia ficar o nome igual, né? É verdade. E aí o Soma ganhou. Glória a Deus, que encaixou muito bem. Glória a Deus que a minha ideia era ruim. Gente, vocês estão percebendo? Nós estamos bem à vontade. São amigos do nosso coração. A cada episódio, alguém mais amigo. Isso aqui tá ficando um risco real, viu, gente? Aí que é bom, aí que é bom. Mas assim, é muito incrível. Como amigos, ver o que Deus fez na vida de Glória vocês. a Deus. Com certeza. E esse tema que nós vamos tratar hoje, eu vejo que vocês têm muita propriedade para falar sobre isso. Com certeza. Aonde vocês passam, vocês são bênção. E o tema de hoje é discipulado, né, Du? Exatamente. E a gente falou de departamento, às vezes as pessoas acham que discipulado é apenas as ovelhas. A gente até costuma... Como é que você brinca no TitCast? As pessoas da sua equipe, porque o Du ele não sai host não, gente. Ele cuida também por tabela, né? porque é a equipe dele. Então, aonde você está ali, se você está liderando alguma coisa, você já está cuidando de vidas. Sim. Isso já tem um papel ali fundamental. Um peso sobre a sua vida, né? É real, gente. É isso mesmo. E eu vejo assim que vocês, aonde vocês passam, são bênçãos do Senhor. E hoje estão lá, a pastor, né? Hoje foram consagrados. Hoje não, né? Um ano? Foi no final do ano? Foi em outubro, né? Outubro. Cara, mas ao mesmo tempo parece que foi hoje, já tá quase fazendo um ano já. Caraca. Disso, né? E a gente tem experimentado grandes coisas, assim, desafios. Inclusive não convida é a fácil. galera, né? Em nome de Jesus. Chega lá na galera do Alphaville, nosso Olha, vídeo. gente, se você tá acompanhando aí, a gente sabe que isso aqui vai pra internet, então qualquer lugar aí pode chegar. Se você é de alguma região ali de São Paulo, próximo ao Alphaville, na cidade ali de Barueri, Osasco, Carapicuíba, Jandira, cola com a gente. Alameda Araguaia, número 51, é o endereço da Fonte da Vida, lá em Alphaville. E você é nosso convidado para participar. Inclusive, nesse próximo semestre, agora até o fim do ano, é o nosso objetivo, a nossa meta, é estruturar todos os grupos de discipulado ali, de todo mundo que tem potencial para fazer isso, deixar tudo já acontecendo. E já entrando no assunto, a gente acredita que isso é a principal base, pilar da Igreja Fonte da Vida, dentro da nossa visão, né? Da nossa visão como igreja, de tudo que você possa fazer dentro da igreja, o discipulado é o principal, é o mais importante, é o mais importante. Como a gente começou a igreja do zero, praticamente ali, né? Já existia uma célula, essa célula foi pro hotel, e do hotel a gente saiu para uma estrutura já completa. E a gente precisava formar essas primeiras pessoas, os primeiros discipuladores, para que daí agora, nesse primeiro período, a gente trabalhou em cima disso, né, tentando realmente, com a graça de Deus, identificar essas pessoas que seriam os potenciais discipuladores, para que agora, nesse segundo semestre, nós cremos que até o final do ano, viu, vocês que estão acompanhando, eu vou mandar o link para vocês têm até dezembro para botar o negócio para ferver aí no Alphaville. Amém! Bem direto para os discípulos. E aí ele diz amém. Mas, então, você comentou um pouquinho, a igreja, ela, lá no Alphaville, ela começou por meio do discipulado, então. Basicamente, né? Era uma célula. Na verdade, a história lá foi assim. Uma família de Goiânia se mudou lá para a região do Alphaville. Lá não tinha igreja. E a gente tem outras igrejas lá em São Paulo, na Grande São Paulo. E o pessoal estava indo, se deslocando para a igreja do Ipiranga, que fica a mais ou menos uns 30 quilômetros, né?
é uma distância já absurda. Principalmente nesse contexto aqui, por exemplo, nós estamos aqui em Goiânia, ninguém anda 30 km para ir na 30 igreja. quilômetros você vai Não pra Nápoles aqui do lado. Lá em São Paulo, isso é normal. Só que, somado com o trânsito, eu já fiz esse trecho algumas vezes. Eu já levei 2h30 para fazer. Então, assim, é muito desgastante. Você ficar indo e voltando, uma semana vai, 2 semanas vai, mas vai chegando uma hora que ninguém aguenta. E aí, veio a direção, né, do apóstolo, para eles abrirem uma célula na casa deles, para iniciar, não, faz uma célula lá, continua vindo aqui, mas começa uma célula lá. Daí o pessoal começou, a igreja foi crescendo, a célula, na verdade, foi crescendo até a ponto de começar a incomodar os vizinhos, não estava dando mais, não estava cabendo mais dentro de uma casa. E aí foi pro hotel. Aí a igreja reservou um salão, um espaço dentro de um hotel, ali já na região. E aí, nessa época, quando você sai de uma casa e vai para um hotel, começa a criar característica de igreja já. Então, uma igreja precisa de pastor. Sim. E como o início dessa igreja lá foi basicamente com jovens, né? Que legal. Todo mundo era jovem. Até o pessoal que foi, a família, era de um casal que é jovem também. Com os filhos jovens, e aí eles começaram a juntar jovens. Então, provavelmente, isso também foi um fator que pesou pra gente ir também. Eu acredito que, eu sempre tenho comentado isso, eu acredito que a gente deve ser o casal de pastor mais jovem da igreja, da Fonte da Vida. Então, acabou que casou muito bem. A linguagem parecida, você tinha assunto em comum com as pessoas, porque entra também na questão do discipulado, que tem que ser por afinidade, né? Sim. Não adianta você querer discipular umas pessoas que não tem nada a ver com você, que nem gosta de você, que vai em lugares e compartilha coisas totalmente diferentes, você não vai ter nem assunto com a pessoa, né? Então, aí a gente trabalhou esse período no hotel, ficou 8 meses no hotel, até sair do hotel e inaugurarmos o salão, que foi em junho. E agora nós estamos aí no 2º mês, né, de trabalho no salão, e é totalmente diferente. Aí já é um desafio totalmente diferente, né? A gente precisa de gente, inclusive se você quer servir na igreja, meu irmão, vamos para a Fonte Alfa, que nós estamos precisando de você. Eu acho que é um clamor de todos os pastores, onde a gente vê. E você começou a falar aí, pastor. Eu fico assim, você, senhor, pastor jovem, então eu vou chamar de você. Pode chamar. Você falando sobre que começou do zero ali com a pastora Lucy. E eu vejo que é uma dificuldade de muita gente que às vezes até onde tem uma fonte da vida e quer começar uma estrutura. Às vezes é porque ele começou uma igreja. Às vezes quer começar o atitude. Já tá com um caminho muito mais andado que a igreja já tá estruturado. Então, se você quer começar aí na sua igreja, o Ministério Atitude, olha que dica maravilhosa. Começa com o discipulado. E como é... Quero perguntar para você, Lúcia. Como é, pastora Lúcia, como é começar esse do zero, às vezes tendo tantas pessoas diferentes, como ele conseguir lidar com tantas personalidades, porque para quem às vezes, porque parece que discipular é igual nadar, né? Depois que você aprende, você consegue ir, mas parece que até ir é muito difícil, né? É complicado esse início. Máximo, assim, né? E mexer com gente é difícil, né? Qualquer tipo de gente, né? Porque, querendo ou não, vai ter pessoas que vai gostar de você e vai ter pessoas que não vai gostar de você. Por isso que a gente fala muito que discipulado é identificação, né? Você realmente se identificar com aquela pessoa e você querer caminhar com aquela pessoa, né? Então, assim, realmente, a gente tinha, né, já o nosso grupo de discipulado aqui, com as pessoas que já se identificavam com a gente, que já gostavam da gente, né? Então, era algo mais fácil. Agora, a gente foi pra lá, não conhecia ninguém, né? Sem parente nenhum, não conhecia ninguém da igreja. Nossa, é verdade, né? Não conhecia ninguém da igreja, assim, né? A gente conhecia porque eram casais daqui, né? Que foram pra lá, mas não tinha aquele relacionamento, né? Com eles. Então, realmente, foi conhecer todo mundo do zero também, né? Gerar um relacionamento do zero com todo mundo. Levou um tempinho aí, né? Pra eles também se identificarem com a gente, pra eles também se abrirem com a gente, né? Então foi tempo de mesa. Aquele tempo Muita de não só na igreja, né, mas algo que a gente faz muito aqui, né, tipo, vamos sair depois do culto. Essas coisas a gente
tentava com eles, né? E aí, vocês vão comer depois do culto? Aonde que tem os lugares aqui? Né? Ia meio que tirando dúvidas do lugar, essas coisas, para poder gerar um relacionamento com eles, né? Que legal. Até eles se abrirem mesmo pra gente, e hoje já é mais No começo tranquilo. foi muito difícil, porque, poxa, eu já escutei respostas assim, a gente chamava. Não, vamos comer depois do culto. Aí cheguei no rapaz lá, que hoje é um dos nossos braços direitos, né? Mas eu nunca esqueço disso. E ele sabe que é ele. Você sabe que é você. Eu chamei, né? Era poucas pessoas, aí eu falei, não, vamos sair pra comer e tal. E eram umas 9h50, 10 para as 10, tinha acabado o culto. Aí ele falou assim, não, eu não como depois das 10. Aí eu, nossa, o pessoal que é diferente mesmo. Só é diferente, eles nem comem depois das 10. E hoje, meu amigo, das 3 horas da manhã nós estamos comendo. Não quer ir Na verdade, Glória a não comia depois das 10. Ele não queria comer com a gente depois das 10. Aí a gente tem que ir vencendo essas barreiras. É lógico que no contexto de discipulado não tem necessidade disso. Você tem escolhas. Tem, graças a Deus, eu sei que na sede em Goiânia tem um monte de perfil de discipuladores diferentes. E aí você pode escolher aquele que você acha melhor. No nosso caso foi mais difícil porque a gente teve que conquistar isso. Aí agora a gente vai criar novos grupos. Mas essa é a realidade, né? de todo o núcleo e igrejas menores. Você tem um líder ali e assim, o que eu aprendi nessa... Acho que a primeira lição prática que eu aprendi nessa vida de pastor, e no meu caso foi nível hard, né? No nosso caso, porque a gente caiu, a gente foi ordenado a pastor num domingo de manhã, aqui em Goiânia. Eu tava. Aí teve segunda-feira e terça-feira pra gente arrumar as coisas, e quarta-feira a gente tava em São Paulo. Então, assim, eu nunca tive uma ação ministerial em Goiânia. Ninguém me reconhece como pastor em Goiânia. Assim, não tiveram contato comigo como pastor. A minha primeira experiência de pastor já foi em um lugar que eu não conhecia ninguém, né? Sem o tutorial, né? Não tinha, né? Assim, a gente tinha a cobertura dos nossos líderes, de quem nos enviou, mas chega lá na prática, você se vira. Então, se você está querendo começar um grupo de discipulado... lembrei porque eu estou falando isso. E a primeira coisa que eu aprendi na prática foi essa frase, você líder, pastor, né, no nosso caso aqui, discipulador, Sim. Seja de boa. Só isso que você precisa ser. Deixa de ser chato. Seja de boa, que as pessoas vão começar a gostar de você naturalmente. Você estava comentando aí que as pessoas elas escolhem o discipulado por afinidade e tudo mais. Como você disse no início do programa, do podcast, a gente já tem uma polêmica que viralizou. Então vou fazer uma pergunta. Sim. No nosso contexto. Vamos lá. Quer dizer, então, que Deus não prepara o discipulador pra ninguém? A gente pode escolher o discipulador? Cara, eu tava esperando um negócio assim, né? Não, mas essa pergunta tem Não, mas fundamento. é sério. É porque tem gente também que enfia a goela abaixo. Olha, o que eu tive de experiência de discipulado? E isso acontece muito, vocês vão saber, vocês provavelmente passaram por isso também. Pessoas que estão dentro de um grupo de discipulado só porque tem medo de sair, porque acha que o discipulador vai achar ruim, mas ela não tá feliz ali porque ela não gosta do discipulador. Ela não se identifica, ela não gosta das pessoas que estão junto lá no grupo de discipulado, mas ela tá lá porque vai ser muito difícil falar que quer sair, vai ser muito ruim falar que, não, eu não vou fazer isso com o meu discipulador, tadinho dele. Meu irmão, tadinho de você, que tá num discipulado sem frutificar, sem crescer, indo só por ir. Com certeza, se você ir para um grupo que você tem afinidade, você vai ficar muito mais feliz dentro da igreja, né? É outra vida, a igreja muda quando você tá bem relacionado ali dentro, né? Pastor, e tá tudo bem a gente não gostar do discipulador? Gente, tá demais. Nossa. É uma coisa que a gente tem que entender, não só o discípulo, né, com esse medo, às vezes, de falar para o discipulador que vai sair, é o discipulador entender isso, né? A gente tem que entender que ninguém é dono de ninguém, né? Tipo, o discipulador não é dono Jesus já nos fez livres, do né? discípulo, entendeu? Tipo assim, eu não mando no meu discípulo, eu não sou dono dele, então ele tem o livre-arbítrio para escolher com quem ele quer caminhar.
né? Porque é algo muito sério. É uma pessoa que você vai abrir sua vida para ela. Que você vai contar problemas que você passa, né? Que você vai pedir oração. Então, tem que ser uma pessoa que você confia, que você tem liberdade, né? Então, se você não gosta da pessoa, saia desse discipulado, né? Não tenha esse medo. Só de você ter o medo de falar pra pessoa que você não quer mais ficar no discipulado, já tá errado. Sim. Né? Já é um alerta. Exatamente. Né? E o discipulador tem que ter essa maturidade de que vai existir pessoas que não gostam de você, né? Ninguém é Jesus, nem Jesus, né? Agradou todo mundo, o tanto de gente que odiou Jesus, né? Não vai ser a gente que todo mundo vai amar e querer caminhar junto. Discipulador Alecrim do Campo. Nasceu sem ser semeado. Mas a gente vê que tem gente que por esse medo, igual você falou assim, discipulador não manda na vida de ninguém. A gente vê que tem muita gente que tem medo de ser discípulo de alguém. Às vezes até identifica com a pessoa, mas não quer entrar num discipulado porque ela tem medo de passar por isso, né? Porque ela acha que a pessoa vai mandar tem que mandar nela, né? Inclusive, eu acho que a gente até, assim, gostaria de verdade que vocês compartilhassem qual é o papel do discipulador também, porque às vezes a pessoa também tá ali, não, mas o que é isso? O que é fazer isso? E quem quer ser discipulado, às vezes não tem nenhum discipulador, quer ser discípulo de alguém, tem uma cobertura. O que é ser discípulo? Você responde, e aí ele responde o que é ser discipulador e você o que é ser discípulo, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. O que é ser discipulador, né? Discipulador é uma pessoa que vai cuidar de pessoas dentro da estrutura da igreja. É uma pessoa que vai se responsabilizar ministerialmente por você e vai te ajudar a crescer dentro da igreja. Tem muita gente que entra na igreja e ela não quer ser discipulada, mas ela quer crescer dentro da igreja. Vai dar errado. Louvor não é discipulado. Eu fico preocupado, né? Eu estou dando um exemplo do louvor aqui, porque eu também faço parte do louvor. Mas isso acontece em vários outros departamentos também. Se você é de um departamento e você só está nesse departamento e não participa de um discipulado, você está errado. Você precisa participar de um grupo de discipulado, porque é ali que você vai adquirir a sua... ali que você vai crescer espiritualmente, que você vai ser edificado pela palavra de Deus. E discipulado, muita gente confunde, e talvez até pela falha do discipulador, com aquele momento que tem antes do culto. Aquele momento faz parte do discipulado. Mas o discipulado, ele ocorre todos os dias, em todos os momentos. É aquela pessoa, o discipulador é aquela pessoa que você vai ligar quando você estiver passando um problema, que vai orar por você, que vai na igreja em um horário que não está tendo culto para orar junto com você ali presencialmente. Discipulador é uma pessoa que vai cuidar e te acompanhar e te ajudar a crescer ministerialmente. Só para complementar. Que bom, fica à vontade. É porque, assim, o discipulador, ele realmente é esse cuidado, né, com a pessoa. Ele entra na brecha ali junto com a pessoa, né, nos problemas e também nas alegrias, né. É uma pessoa que você vai compartilhar ali tudo, que você tem confiança. E é como se fosse também uma pessoa que você tem um referencial, né. Às vezes a gente busca algo na nossa vida e aí a gente tem que ter um referencial ali para aquilo que a gente quer chegar, né? E o discipulador tem que ser uma pessoa, assim, que a gente olhe e admire e queira, né, ser como aquela pessoa. Porque o discípulo, ele é nada mais do que aquele que segue ali, né? É aquele que vai seguir o exemplo. Então, o discipulador, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo, né? Em todas as coisas, na sua vida ministerial, na igreja, com a família, tudo. Ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Deixa eu só complementar algo também que você falou que me lembrou algo importante. Você falou que o discipulador, ele tem que ser o referencial. E eu acho que esse é o grande diferencial de estar em um discipulado. Porque nós vivemos num mundo hoje
onde as pessoas elas têm referenciais, principalmente de pessoas famosas, influenciadoras digitais, pessoas que elas não conhecem. Exatamente. E aí você toma aquela pessoa como seu referencial, só que você pode ter e deve ter um amigo seu ali, ó, que você sabe quem é, que você sabe aonde mora, que você sabe como é que... palpável, né? Que você conhece, você sabe como é que ele é de verdade. Esse sim deve ser o seu referencial. Não tô falando pra você não admirar pessoas famosas. Sim, mas tenha como mentor, como referencial pra sua vida ministerial, pra sua vida espiritual, uma pessoa que você conhece. Você sabe como é que trata a mãe, que você sabe se é submisso à liderança dele também, entendeu? E às vezes a gente só olha para os famosos, só olha para a pessoa, e segue, e veste a mesma roupa, e fala igual. Mas aquele que deveria estar te ensinando ele, você não dá moral. Né? Exatamente. E é muito isso, esse negócio, a gente acaba pegando as características, né, também do nosso discipulador, querendo ou não. Sim. Né? Porque a gente acaba convivendo tão intimamente assim que a gente acaba pegando as características. E isso é bom, porque é realmente o que é um discípulo, né? Na Bíblia fala, né, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãozinhos, né, que eram, né, realmente uma cópia ali, né, do que Jesus fazia. Então, é o que nós também temos que fazer. Então, por isso é muito sério a gente ser um discipulador, né, porque a outra pessoa vai estar se espelhando na gente. Quem que a gente está espelhando? Né? Não Será é só que querer Cristo? ter um monte de gente te seguindo. Exatamente. Existe um peso, né? Uma responsabilidade. Demais, porque as pessoas estão observando você, estão, né, seguindo ali o seu exemplo, não só daquilo que você fala, daquilo que você estuda antes do culto lá com a pessoa, mas da sua vida mesmo, né? É algo que teve uma menina lá de Alphaville comentou quando a gente estava falando sobre discipulado, né? Ela até falou pra gente que a gente até gosta de usar que discipulado é vida na vida, né? É uma vida cuidando de outra vida ali, entendeu? É todos os dias, é diariamente. E o discípulo, ele tem que ter essa liberdade com o discipulador, né? Para abrir realmente a sua vida, para poder confiar, para poder contar, para poder, né, contar as coisas que fez tanto de errado, quanto as coisas certas, né? Ter esse coração aberto de receber, às vezes, uma correção, né? Um conselho. Sim. Então, o discípulo, né, ele nada mais é do que aquela pessoa que vai ser acompanhada ali, mas que tem alguém, um referencial para poder seguir, e tem um amparo, né, porque ele vai poder contar tanto nos momentos bons quanto nos ruins, né. A nossa igreja tem essa visão de discipulado. Sim. É algo que é realmente um diferencial para nós. Sim. Hoje a gente pode falar isso na prática. A gente tem convivido aqui a igreja é muito grande, então todo mundo sabe o que é, como é que funciona, conhece a visão. Mas quando a gente vai para um lugar que ela não é tão conhecida como é aqui, onde a gente precisa explicar e mostrar como é que é a igreja, a gente vê o quão importante é o discipulado. O quão importante é esse acompanhamento. E aí as pessoas falam, a gente fala, não, a cultura da nossa igreja é assim, a gente acompanha, a gente quer saber da vida da pessoa, a gente tá junto com ela, vamos orar junto, não sei o quê. Mas, num contexto pequeno, é fácil da gente imaginar isso. Agora, quando o negócio cresce, aí vem o discipulado. Não importa a quantidade de pessoas que vai ter na sua igreja. O que vai mudar é a quantidade de discipuladores que vai precisar ter para acompanhar todo mundo do mesmo jeito. Esse é o diferencial. E isso só é possível através de grupos de discipulados ativos, né, que estejam funcionando. Uau, amém. Cara, e você estava falando sobre o que é ser discípulo. Uma coisa também que eu vejo muito, não sei se vocês já encontraram, pessoas também que às vezes está tão carente dos pais e acha que o discipulador é a pessoa... Nossa, será que eu compro um carro assim ou esse? Né? Por não entender também a sua identidade, acrescentando aí em relação ao que é ser discípulo. Gente, não dá... O discipulador não está ali para decidir o que é a sua vida. Exato. E você falou sobre visão da igreja, incluindo na visão da fonte da vida, porque a visão que a gente
que a gente carrega, que a gente segue, é a visão de Jesus. Sim. Como era o discipulado de Jesus. E em nenhum momento Jesus só chamou, as pessoas iam por livre e espontânea vontade. A decisão era das pessoas. Então, ser discípulo também é você tomar suas decisões. E outro ponto que você falou sobre o discípulo, sobre o confessar. Eu vi uma postagem, até repostei, da Lívia Soares, ela falando sobre isso. Vocês viram? Sobre solitude, sobre solidão. E ela até comentou sobre que a solidão ela é um lugar muito perigoso que pode levar à depressão. E as pessoas perderam muito isso. A rede social ela fez muito isso. E em todo o tempo que vocês estão falando do Alphaville, o pastor falando sobre os pequenos grupos, que é a base, é sempre tempo de mesa. Sempre, sempre, sempre. Isso é muito importante. Eu vejo importante. que é o essencial. Se quer falar, a gente está falando de discipulado, é impossível falar de discipulado sem esse tempo de mesa. Né? Que vai muito mais. E às vezes, como a pessoa fica só ali na internet, ela não sabe quem ela é, ela não consegue se encontrar e acha que o discipulador... Ai, eu liguei um dia, meu discipulador não me atendeu, ele não resolveu os meus problemas, não quero mais. Já aconteceu com vocês? As pessoas têm muito isso, né? De tipo, um dos problemas, eu acho que as pessoas têm em às vezes ficarem em um discipulado é justamente isso. Querem que o discipulador resolva os problemas da vida dele. E algo que a gente já até comentou com uma pessoa lá que às vezes abria caixinha de perguntas no Instagram e as pessoas mandavam perguntas de tipo assim, o que eu faço? Fala a vida dela, aí fala o que eu faço. E aí, gente, tipo assim, as pessoas querem que o outro resolva a vida dela, né? Só que o papel do discipulador não é também virar e falar assim, olha, você faz isso. Você deu o exemplo, eu compro o carro tal ou eu compro o carro tal. Não é virar e falar, compre o carro tal. Se der problema lá na frente, a culpa vai ser sua, entendeu? A pessoa só tá procurando alguém pra pôr a culpa depois. Pra poder vir e falar assim, ó, deu errado, mas quem falou pra mim fazer isso foi meu discipulador. Entendeu? As então pessoas, tem que tomar cuidado. As pessoas né? já têm tendência a terceirizar as decisões. E quando encontra um discipulador... Porque é fácil confundir, né, gente? Sim. É muito fácil. Aí quando encontra um discipulador que gosta de fazer isso, então... Meu irmão, aí vira fantoche, né? E acontece. E qual que é o problema disso? É que depois, se der ruim, a culpa vai ser sua, discipulador, que falou pra ele fazer. Então, assim, fica esperto. Se seu discipulador, ele deixa você livre para tomar suas decisões, o seu discipulador, ele deixa você sair com pessoas de outros grupos de discipulado? Pense bem, se você está sendo manipulado ou não por ele, saia desse discipulado, vá para um outro que não te manipule. Mas é porque a gente precisa entender também que o propósito do discipulado não é a pessoa, é a construção do reino. O discipulado ele serve para construir o reino. Através dele, as pessoas vão vir. Sim. Vem pessoas conhecidas, desconhecidas, normais, malucas, vem gente de todo tipo. Mas por um único propósito, a construção do reino. Chegou lá, você se inseriu no discipulado, aí você vai se sensibilizar com o discipulador ou não, vai se adequar ou não, aí tudo bem. Mas você precisa entender que o discipulado é a construção do reino. Se a gente não construir o reino, mediante discipulado, pequeno grupo, célula, o nome que você quiser escolher para dar para o seu grupo, aí você já tem um problema. Porque aí a linha é muito tênue hoje em dia. A linha é muito tênue entre, eu tô num discipulado, eu tô numa mentoria, eu tô no não sei o quê. Aí, gente, institucionalizaram o arrasta pra cima nos discipulados agora, pelo amor de Deus. Tem que falar todo episódio tem que falar disso, porque não tem condição. Arrasta pra cima e entra no meu grupo. Seja mentoreado por mim. Não, gente, discipulado é construção do reino de Deus. Como é que eu construo o reino de Deus? Na igreja. Na igreja. Você pode fazer milhões de eventos fora. Você pode sair de resenha. A gente ama sair depois do culto. A gente ama sair depois do culto. A gente ama. Faz parte da cultura. Mas o nosso discipulado é construído na igreja. É isso mesmo. É o que eu tenho explicado para o pessoal que vai começar a discipular. Você precisa ter várias ações fora da igreja.
mas com o objetivo de levar para culminar naquela reunião que tem ali na igreja antes do culto. Aí vai variar de acordo com o horário do seu culto lá, com o dia do seu culto, mas a gente, no Atitude, por exemplo, a gente já utiliza isso como estratégia até. Sim. O pessoal já chega, faz o discipulado ali antes do culto, e já fica todo mundo para o restante da programação. Aí, né? Se você, líder, tá nos assistindo e no seu lugar aí, na sua igreja, não acontece discipulado, e você tá aí, por que não cresce? Por que não cresce? O Bispo Neto e a Bispo Lona tá falando, discipulado. Aí agora Deus tá mandando diretamente ao Favilho, o pastor Iago e a pastora Lucília pra reforçar. Fala só mais uma vez sobre isso. Deixa eu falar aqui então estratégia. Pode... Deixa eu falar aqui. Rasga. Existe uma estratégia. Eu tô sentindo você muito sábio, se solta mais. Existe nós precisamos ser estratégicos, gente. Sim. Né? O discipulado não é ruim, é bom. Tem gente que prefere ir pro discipulado do que pro culto. Porque lá no discipulado ela tem lugar de fala, vai poder falar, tirar uma dúvida, vai perguntar. Mas o discipulado, aí a gente entra em 2 erros. Uns acham que o discipulado é a reunião antes do culto, e outros acham que o discipulado não precisa ir pro culto. Você precisa fazer os 2, meu querido. Você precisa ser um discipulador que cuida dos seus discípulos durante toda a semana, com o objetivo de levar eles pro culto, antes do culto. Reúne ali, porque aí eles vão estar lá pra você fazer o culto. E senão não tem ninguém no culto. Se o pastor... Olha aqui, ó, também, às vezes o discipulador tá fazendo isso, coitado. Tá, ó, e o cara não valoriza. Você tá ali a semana inteira te chamando, vamos pro culto. Eu quero, olha, a gente, do TitCast, nós abrimos um negócio assim, ó, estamos precisando de gente pra trabalhar. Você que viu aí direto do mato, você viu que foi pouco a pouco a equipe crescendo. O que teve de discipulador que falou assim, olha, faz esse aqui. Vários discipuladores impulsionando. Sim. Mas tem muitos discípulos que não querem crescer. Sim. Gente, e que privilégio ter um discipulador que te impulsiona. Eu sou fruto de que um dia meu discipulador, a gente já falou sobre isso aqui, né, do um dia. Vocês, eu tenho certeza, eu olho pra Lucília, eu não sei porquê, mas eu só lembro da Bispa Luana ali, no tempo. Parece que eu lembro... Tanto na dança quanto no jeito, tudo. O Iago também, ele falou até do Garavela, eu tenho certeza que todos nós, né, tivemos um dia e nós respondemos. Porque às vezes também o discipulador tá ali, mas o discípulo não responde. E aí tem esse fato do discípulo não responder. Eu fico até meio assim, né? E tem discípulo que não quer mesmo, cara. E aí, cara, vai pra quem quer, né? Mas tem um problema também do discipulador preguiçoso. Né? Cara, tem gente que é preguiçoso. Se você ficar só mandando mensagem pro pessoal no WhatsApp, falando pra eles ir 1 hora antes do culto pra ver você ler um livrinho, irmão, ele não vai, não. Fala, Deus! Não vai. Olha aqui, eu aprendi na prática. O discipulado é muito difícil de engrenar. Sim. A primeira lição que eu aprendi foi sobre perseverança. Não para. Tá indo 1, às vezes não vai ninguém, vai 2... Ótimo. Continua, que eles precisam saber que você vai estar lá. Um discipulador, ele precisa ser estável. Ele tem que estar lá. Ele não pode ter uma crise de bipolaridade, um dia amanhecer triste, outro dia... Mano, se você tá triste, fica triste pro seu discipulador, pro seu pastor. Exatamente, pro seu Pros seus discípulos, não. Para os seus discípulos, seja estável. Esteja lá, tenha compromisso com o horário que você marcou lá, sua reunião do seu grupo. Mas se você fizer só isso, não é o suficiente. Aí foi a outra lição que eu aprendi. E isso mudou, como o pessoal fala lá, foi a chave que virou. Olha o Pablo Marçal aqui! A chave virou. Pegou o código. A minha chave virou quando eu comecei a praticar isso. Se você começar a vender curso de discipulado... Arrasta pra cima. A minha chave virou quando eu comecei a praticar isso daqui. Gente, eu tinha lá as minhas reuniões nos grupos antes do culto, né? E beleza, mandava uma mensagenzinha durante a semana. Eu não sou desses que ficam mandando mensagem. E aí, tudo bem? Como é que foi a semana? Não é comigo isso. Mas se alguém me mandar mensagem, eu vou responder o mais rápido possível. Isso é perfil de pessoa, né? Então quer dizer que discipular tem que ficar mandando mensagem? Não, se você não é assim, não precisa. O que você precisa fazer? Movimento. Se movimente. Tem uma passagem da Bíblia que é tão interessante.
o tanque de Betesda. O pessoal com problemas físicos ficava ali ao redor. E a Bíblia fala que sempre que o anjo, né, tocava, a água se movimentava. A água se movimentava, o primeiro que entrava era curado. Né? Era uma história que acontecia ali periodicamente. E todo mundo usa isso para falar de Jesus, que foi lá e curou o cara, e tudo bem, massa. Mas eu queria usar o exemplo da água. A água parada não fazia nada. Sabe o que a água parada faz? Dengue, lama, lodo. Movimenta que você vai ver o negócio acontecer. Amém. Aí, esse é o diferencial que a gente faz. Que a gente faz nos discipulados aqui. Sim. Porque assim, cara, se você pode ser o melhor pregador, você pode ficar a semana inteira estudando para você dar a palavra lá no discipulado, ou você vai dar a lição ali do D1, do D2, mas isso é praticamente irrelevante no mundo que a gente vive hoje. Porque hoje, cara, você tem pregação de quem você quiser, sobre o tema que você quiser, dos melhores pregadores, que eu tenho certeza que são melhores que você que está dando discipulado aí. Mas onde é que você vai ganhar nisso? No relacionamento. Porque não tem como eu chamar um pastor famoso para falar comigo e jogar bola comigo no meio de semana, entendeu? Para ir tomar um café em algum lugar. É aí que a gente vai ganhar essa pessoa, o coração dessa pessoa. No relacionamento, no que a gente está falando aqui, no tempo de mesa. Durante a semana, não é só mandar mensagem para que está tudo bem, é fazer parte da vida da pessoa. Discipulador, ele precisa ser ativo. Jesus era assim, né? Tá junto, andar junto. É assim que a pessoa vai começar a querer andar com você. Porque ela vai querer fazer as coisas que você faz. Por quê? Porque você vai chamar ela para fazer. Mas para você chamar ela para fazer, você tem que fazer alguma coisa. Sim. Você precisa fazer alguma coisa. Quando que aconteceu a grande virada no nosso grupo de discipulado? Quando a gente começou a jogar vôlei com os meninos no meio da semana. Gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu. E aí eu vou ter que repetir essa história aqui. Agora vai ficar registrado para você não achar que pro senhor não achar que eu menti a idade. Tá? O Bispo Abrão, muitas pessoas conhecem, é o bispo da Fonte da Vida aqui na sede em Goiânia. Eu acredito que ele deve ter o maior grupo de discipulado que eu já vi na minha vida. Não sei exatamente o número de pessoas que estão ali debaixo da cobertura dele, mas é muita gente, muita gente. Aí um dia, ele falou para mim que tinha muitos jovens começando a entrar nessa cobertura dele e não faz sentido por conta da questão da afinidade, que a gente falou lá no começo. Não tinha muita conexão com ele. Aí ele falou assim, Iago, depois chama esses meninos para ir pra Atitude. Aí eu falei, vou chamar. Aí a gente começou a conversar sobre isso. Aí nessas conversas ele falou assim, vamos jogar bola um dia comigo? Aí eu, ué, o senhor joga bola? Eu falei, não, minha turma joga bola toda terça-feira de noite. Aí eu, opa, eu tô precisando, vamos jogar. Aí, beleza. Eu fui, era uma terça-feira, comecei a ir jogar bola. No primeiro dia que eu fui, eu vi uma cena que mudou. Mudou a minha concepção do que era ser um discipulador. Ele estava lá, organizando o futebol, sentado, com a prancheta na mão. Ele não jogou. Eu não sei, eu acho que ele nem estava jogando nessa época. Mas ele estava lá, sentado no chão, com a prancheta na mão. Na hora que acabava o jogo, ele falava, o próximo time, fulano. E ficava esperando. Terminado o jogo, ele, próximo time, fulano. E aí nos intervalos conversando, cumprimentando, abraçando todo mundo. E eu falei assim, meu Deus do céu. Ele veio só para organizar o jogo, pros meninos jogar. Pro pessoal jogar. Quem quer faz, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu tô fazendo no meu? Só chamando eles para ir 1 hora antes do culto. A gente não tava fazendo nada. A gente não estava proporcionando encontros e relacionamento para eles. Então, o discipulador, ele precisa proporcionar encontros para os discípulos participarem. Proporcionar programações para os discípulos fazerem. Começa a fazer isso no seu grupo aí para você ver se não vai crescer. Porque aí você vai envolver todo mundo. E é basicamente isso que eles estão esperando para aparecer. Se você só ficar chamando eles para ir pro culto, eles não vão. Vai ser 1 ou 2 que vai. Mas quando você começar a movimentar, quando você começar a fazer coisas, programações, comunhão, confraternização, você vai ver que o negócio foi em menos de 1 ano. O nosso discipulado virou uma coisa de louco. E aí, aonde que veio o tapa na minha cara? Que é o que ele fica falando, que eu fico chamando ele de velho, né? Ele tem 51 anos.
Ele não precisava disso. Ele já tem um monte de discípulo. Ele não precisava, ele podia delegar para outro. Não, vai lá, cuida desse futebol lá para mim. Mas ele nem jogou, gente. Ele tava lá só anotando os nomes dos meninos nas pranchetas lá. Na prancheta para poder organizar o jogo. Então, assim, quem que não vai querer andar com um cara desse? Sim. Quem que não vai querer estar junto? É lógico que as pessoas vão querer participar, porque ele faz muita coisa. Aí faz comunhão, faz negócio de casal, programação esportiva. As pessoas chegam naturalmente quando você começa a movimentar. Se você não faz nada, não tem como. E aí, finalizando tudo isso, a gente entra na questão do discipulador preguiçoso. O que a gente mais vê são grupos de discipulados pequenos e pessoas que querem ter o grupo grande. Oram para que Deus faça o ministério dela crescer. Mas você precisa ser coerente, você precisa ter noção da sua vida. Às vezes você não tem nem tempo para isso. Então para de orar para Deus te dar aquilo que você não tem tempo de fazer. Se você não tem tempo para cuidar de um discípulo bem cuidado, para de pedir para vir mais. Pede para ficar só naqueles lá até você fazer o trabalho bem feito. Depois vai crescer. É isso. Para de pedir coisas para Deus que você não tem tempo de fazer. Nossa. Caraca. Mas tem um ponto aí que você contou dessa história que pra mim faz muito sentido. Eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito. Essa relação que você contou com o Bispo Abrão foi uma relação onde eu percebi a ausência de competitividade. Só que a gente vive hoje um ambiente onde basicamente um discipulado ele é rival do outro. Misericórdia. E se você se junta com um ou se você sai com o outro, você praticamente ganhou um inimigo mortal ali. É como se juntasse, não, vamos juntar os dois, vamos lá pro estacionamento resolver. Entendeu? E isso é uma situação muito difícil atualmente. Nossa, demais. E principalmente quando uma pessoa fala que quer sair do seu discipulado e vai para outro. Aí é o fim. E aí do mundo. você fica com raiva do outro discipulador porque acha que ele tá levando o seu discípulo para outro lugar, né? Aí o povo tem medo de deixar os discípulos sair com outro grupo de discipulado, porque é isso, não, o outro vai roubar meu discípulo, vai pro discipulado do outro. Como se fosse um complô, né? É, desse jeito. Isso já aconteceu comigo, mas eu não tive essa visão, graças a Deus, né? De uma discípula vir falar comigo que não estava se identificando mais com o discipulado, que iria para outro discipulado, né? E o papel da outra discipuladora também foi correto, porque ela havia falado primeiro com essa outra discipuladora que queria ir para o discipulado dela. E aí o que ela falou para discípula? Ao invés dela virar e falar assim, vem pro meu discipulado e tá tudo ok. Não, ela virou e falou assim, primeiro você vai lá, conversa com a sua discipuladora, estando tudo ok, você vem pro meu discipulado. Entendeu? Então, tipo assim, ela veio, conversou comigo, falou, eu vou pro discipulado de fulana. Eu falei, amém. Pelo menos você vai estar em algum discipulado. Sim. Né? Não vai estar saindo da igreja, não Sim, vai sim, estar, com né, certeza. não fazendo nada. Você vai estar em acompanhamento, vai Sim. ter alguém te acompanhando. Isso que é o importante, que é aquilo que você falou, da gente estar implantando o reino através do discipulado. Que é isso, se a pessoa não se identificou com você, olha, já aconteceu isso com a gente também. Vinha alguém falar com a gente, eu acho que eu quero ir pro discipulado de vocês. A gente já vê que a pessoa não ia dar certo. Eu perdi um discípulo uma vez pra uma menina. Discípulo Aí eu falei, homem, cara, homem. Justo, pô. Você tem certeza? Mas da gente indicar outras pessoas, entendeu? A pessoa vir falar que tava querendo conhecer nosso discipulado e a gente virar e falar assim, ok, pode vir um de outro, né? Andar com a gente e tal, mas olha, tem discipulado de fulano, Sim. tem discipulado de ciclano, que também é mais ou menos na média de idade sua. Sabe como é que eu fiz? identifica, entendeu? A pessoa chegou em mim e falou assim, Du, quero andar com você. Ô, irmão, a gente não dá certo não, cara. Tem que A ter. gente Tem não que dá ter certo não. isso. Tem que Vai, ter senta lá isso. com fulano que ele é a sua cara. Senta lá, assiste uns 3 exatamente. discipulados lá. Se você não gostar, aí a gente conversa e tal. Pode ser que a gente se adapte e tudo mais. Mas, nítido, a gente não ia dar certo. Ele foi lá no primeiro discipulado e falou assim, caraca, foi incrível. É verdade. Top. Porque aí o cara quer pegar todo mundo que nem tem afinidade só pra ter muita gente no grupo Isso de discipulado mesmo. dele. E outra coisa, um outro exemplo. Semana que vem, aliás, atenção, meu discipulado, se prepara. do Neiva. Semana que vem a gente vai no kart.
Aí, tá vendo? Vamos quebrar tudo. É isso aí. Só que eu sei que eu não tenho discípulos o suficiente para que o kart seja divertido. O que eu conversei? Cheguei no Will, nosso Will. Falei assim, Will, vamos agilizar no kart. Pronto. Bora demais, não sei o que, pronto. Exatamente. É isso, discipulado é para ser um conjunto, é uma igreja. Exatamente. É uma igreja, discipulado é um aglomeramento de pessoas que formam uma A igreja. Bíblia fala lá em Coríntios, né, que o pessoal tava meio confuso em relação a isso, e aí uns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Meu amigo, ninguém é de ninguém, não. Nós somos de Jesus. Amém. Não adianta nada isso. se o discipulado for muito grande e a igreja tá falida. Sim. A gente precisa ter essa visão isso. ampla. Nós estamos ali não para o nosso discipulado crescer. O discipulado é da igreja. Exato. Se o seu discípulo não der certo, e pode acontecer, precisa ter outros bons grupos de discipulado para ele poder ir, porque senão ele vai pro mundo. Exatamente. E aí? O que é melhor? É ter a igreja forte com vários discipulados ou ser o seu bonitão? É Não, isso. o maior grupo é o meu. E aí? O que você vai ganhar com isso? É igual quando a gente faz jogo de futebol lá, eu falo pra eles assim, gente, se você ganhar todos os jogos hoje, e se você perder todos, não vai mudar nada. Você precisa trabalhar amanhã. É isso que importa. Então tira o pé. Não quebra o irmãozinho. Às vezes a gente fica em umas competições que não faz sentido nenhum. Você vai ter o maior grupo discipulado e a igreja e o ministério e o negócio tá fechando. Qual que é a vantagem nisso? É melhor você até encaminhar discípulos que você vê que não tem afinidade com você para Ou outros. treinar, né? Sim. Treina, começa a treinar, igual você Exato. falou. Você Pra tá formar tá novos. formando novos discipuladores, né? Sim. Você poderia muito bem, não, eu sou o pastor da igreja, todo mundo é o meu discípulo. Mas você tá formando, e eu creio, é Na a visão verdade, do Senhor. a visão da igreja é basicamente essa. Você que quer ser pastor, se você não tiver discípulo que tenha discípulo, vai ficar difícil. É uma Principalmente multiplicação, na sede em Goiânia. O pastor na sede em Goiânia é um discipulador de discipuladores. Se você não botar o seu discípulo para crescer e ficar ali centralizando tudo, você vai ser um discipulador Sem eterno. falar que a gente não... Enquanto você tava falando também sobre movimentar, eu lembrei de mim. Eu, há muito tempo mesmo, depois que nós viemos de Rio Verde, ficamos na sede, começamos um discipulado, aí logo o Renato arrumou um trabalho, a gente não tinha tempo, eu até encaminhei esse casal para outra pessoa, e aí nós ficamos sem discipular. E aí eu fiquei... Só que é um negócio muito difícil, porque é igual a academia. Quando você fica muito tempo sem fazer, você vai entrando num comodismo louco. Louco, assim. E foi muito difícil. E aí eu tava querendo, meu marido não queria. E como casal, a gente sabe que a visão também é que os dois discipulem juntos e tudo mais. Mas às vezes vai ter momentos, eu tenho certeza que chegou ali... às vezes só tinha mais homens no grupo de vocês. Sim. Ou às vezes só meninas. Acontece, é normal. Acontece. Quando a chave virou na minha mente em relação a isso, eu lembro que foi nesse Apaixonados, inclusive, que a chave de verdade virou sobre essa necessidade de discipular. E eu tava num culto, e aí eu falei, e aí no Apaixonados, Deus, eu quero discipular. E aí, de repente, veio o sábado. Cadê? Não tem visitante pra mim poder abordar, tá todo mundo já no discipulado. Aí veio o culto de domingo, eu falei, não, eu vou focar no culto de domingo, tem um monte de gente ali. Aí a maioria que eu abordava já tinha discipulador. Aí até que eu falei assim, cara, eu vou sossegar. Aí teve uma pregação que mexeu muito comigo. Por que discipulado, gente? Eu vejo que quanto mais de Jesus você conhece, mais você sente esse fogo no seu coração. É impossível caminhar com Jesus de verdade, conhecer Ele, sem sentir essa vontade de cuidar de vidas. É o principal e ele dos falou, ministérios. e ele falou, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E aí o Bispo Neto até pregou, e eu lembro que eu estava no altar, terminou o louvor, e eu chorei. Falei, Deus, eu já falei que eu quero discipular, mas não está aparecendo ninguém. Gente, de verdade, diante de Deus, naquele dia eu desci, né? Eu só cumprimentei uma menina que estava com a Ana Beatriz, a Morgana. E ela, nossa, ela tava querendo falar com você, que ela quer entrar no seu discipulado. Eu, nossa, sério? Aí eu comecei a chorar. Aí ela começou a chorar também. Foi até engraçado, mas é porque ela tava querendo muito. Cara, eu imagino a cena. Mas eu chorei, gente, porque eu tinha acabado de descer do altar e falar do Senhor, eu quero, eu tô aqui.
E aí Deus ouviu no mesmo dia, sabe? Assim, foi muito doido. E aí a gente tem caminhado junto e a Morgana, meu amor, eu te amo, que privilégio estar sendo te discipular, uma pessoa que veio, assim, do zero mesmo e caminhar com ela e ver. E eu acho que quanto você cuida das pessoas, quando você cuida das ovelhas de Jesus, a gente aprende mais do que elas, né? Porque pegar ela ali do zero, você lembra o dia que foi o batismo dela? Sim, eu não tinha nem como, assim, os meninos, vem cá, eu saí igual uma doida, então ver esse processo, batismo, de cuidar do zero, e às vezes a gente se encontra, às vezes você tá aí na sua igreja tipo eu, morrendo de vontade, todo mundo que você procura já tem discipulador, começa a clamar ao Senhor que Deus vai mandar a gente do zero, o trabalho é um pouco mais desafiador, mas Deus manda. E gente de fora, né? Gente de fora, isso. Não adianta você, eu quero um discipulado grande, eu vou começar a conversar com quem tá dentro. Não. Você tá Pescadores de sendo aquário. muito cara de pau. Essa é a verdade. Vai pra fora, pô. Vai no culto de domingo, tem visitante, procura lá alguém que você, poxa, essa pessoa vai gostar de mim. Sim. Eu acho que ela vai se identificar comigo. Conversa com ela, fala assim, olha, agora, vamos fazer um negócio aqui na semana, vamos ver pro discipulado, aí explica o que é, chama a pessoa pra perto. Tem uma outra perspectiva do discipulado também, Sim. que precisa ser colocada em pauta. Sim. O discípulo precisa entender o preço que o discipulador está pagando também. Porque às vezes o discípulo, e aí eu me coloco na situação de discípulo. A gente como discípulo sabe quando o eu discipulador já tá me preço. coloquei nessa situação de ser muito injusto com o meu discipulador. Meu discipulador não quer falar comigo, não sei o quê. Isso é só um momento de pedir perdão, vira lá, tô brincando. Não sei o quê. O que acontece? Às vezes a gente passa por situações muito difíceis que a gente precisa de alguém. Só que às vezes esse alguém está vivendo uma outra situação que nesse momento não é o seu momento. Senta, espera, pega a senha, espera que vai dar certo. Então eu quero saber de vocês dois, qual é o preço que vocês pagam diariamente para estarem no discipulado, para serem discipuladores? Porque eu sei que é alto. Nossa. Bom, vou dar um exemplo. Só para contextualizar ainda mais, eu quero que vocês abordem também o contexto de terem sido enviados para serem discipuladores. Eu sempre costumo dizer que o que me fez aceitar esse envio foi o discipulado. Por quê? Eu não tinha motivo nenhum para isso. Quando eu decidi ir mesmo, e aí eu despedi da minha família, eu entrei no carro para ir embora, eu chorava tanto, e eu orava e falava, Deus, para que eu tô fazendo isso? Mas o ponto decisivo, porque vai chegar um momento, discipulador, que os seus discípulos vão pesar tanto quanto a sua família. O vínculo se torna muito forte. Quando você faz o negócio, você se entrega e paga realmente esse preço. E eles não queriam que a gente fosse também, eu também não queria ir. Então, não fazia sentido a gente fazer isso. Mas a justificativa que eu pude usar no momento que a gente se reuniu e eu fui oficializar isso para eles, foi o seguinte, falei, olha, se eu não for, aí vocês podem pegar tudo que eu falei e jogar fora. Porque se não serve para mim e só serve para vocês, tá errado. Nós precisamos então primeiro viver aquilo que pregamos. Então se eu falava para eles, e eu tanto falo isso, cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas, para todos os momentos, para todas as ocasiões, até em um caso de envio como foi esse que a gente aceitou. E qual que é no meu caso, no nosso caso, a entrega foi total. Eu deixei a minha família, eu deixei o meu apartamento, nosso apartamento próprio, deixamos os nossos amigos, deixamos o nosso ministério, que estava muito bem, por sinal, para recomeçar uma vida inteira do zero. A gente não foi para ser pastor, a gente foi para viver no lugar. Então, você não vive só dentro da igreja. Aí você tem um vizinho diferente, você tem um clima diferente, uma temperatura, uma cultura diferente, uma comida diferente. O povo tá falando que eu tô mais magro, porque a comida lá é muito mais ruim que a daqui. Já deu um ótimo corte! Era a polêmica que eu queria. Não tem pamonha, não tem. O tempero é horrível,
o feijão é branco. Vixe! Tudo isso faz parte das entregas que a gente faz pelas pessoas. Eu abri mão de questões financeiras também que eu tinha aqui, que lá eu ainda não consegui ter de novo. E, além disso, quando você chega lá, você tem que abrir mão de ser chato, como eu era aqui. Ai, gente, ele confessou! Ai, todo mundo me reconhece aqui. Falta de ser chato. Todo mundo me reconhece aqui por ser chato. Então aí eu ainda não vou poder. Legal, né? Eu tenho que ser legal. Muitas vezes eu não quero ser legal, mas eu tenho que ser. O pessoal pegou tanto no meu pé porque eles estavam me vendo ajudando a limpar a igreja. Eu falei assim, gente, eu limpo, é porque na sede eu não preciso. Não precisava. Ah, mas tem que limpar. Eu falei, irmão, se eu limpar, e quem vai limpar? Se eu fizer tudo... Aqui eu vou fazer uma defesa Poxa. do nosso grupo, porque o pastor Iago tava carregando cadeira. Carrego! Na nossa igreja Aqui não tem cadeira pra carregar sim! Não tem, é poltrona! Tem cadeira pra carregar sim! É poltrona fixa! É poltrona fixa. A gente não carrega essas cadeiras lá. E aí, poxa, a gente tem que fazer todas essas coisas, porque discipulador é dar exemplo. Você não conquista as pessoas pelo que você fala. Não é a palavra bonita que você vai dar. É o que você está fazendo. É o dia a dia. Eles vão te conhecer e vão querer andar com você. E eu tenho vivido isso na prática. Mas assim, você joga um sarrafo lá pra cima. A gente fica no Alphaville. Pesquisa as igrejas que tem lá. Pesquisa os pastores que tem lá. E eu gosto de falar isso, porque quando a gente vive na prática o negócio, a gente tem propriedade para falar. Nossa, eu amo escutar alguém falando assim que a igreja ali do lado é muito boa. Nossa, a igreja lá é top demais. Nossa, meu Deus, é um show, solta foguete e não sei o quê. Aí a outra lá canta demais e não sei o quê. Aí eu encho a boca pra falar, é mesmo? É. Então pede pra eles levar você lá na sua casa depois do culto. Quantas vezes ele já te levou em casa depois do culto? Fica lá esperando o final do culto pra ver se eles te levam em casa. Então, é um argumento, viu, meu amigo? Mas é um baita argumento de que é verdade. pouquíssimas igrejas têm esse argumento. A nossa tem. Nós temos essa cultura. Vida em família, né? A gente se torna uma família. Chama os pastores famosos pra ir na sua casa, pra ver se eles vão. Os nossos discipuladores, os nossos pastores vão. Porque nós temos essa cultura. E não importa a quantidade de pessoas que tiver, sempre vai ter essa cultura. Faz parte da nossa visão. Cara, nós precisamos aproveitar isso. Tem um ano que eu tô devendo um jantar pro Bispo Neto lá em casa. Aí, Meu ó. Deus. Foi mal, Bispo, vai sair, viu? E eu mudei e não fui. Vai sair, viu? Essa pelo lado positivo. Se já tivesse saído, você não tinha mais. Esse aqui é o exemplo de discípulo que o discipulador tá tentando e é ele que não quer. Eu mudei, Ai, de Goiânia e não fui. Cara, e vira e mexe, ele fala assim, ô Du, preciso ir lá na sua casa, né? Falei, não, vai dar certo, Bispo, vai dar certo. Aí é isso que eu tava falando. Às vezes a gente fica colocando referência a pessoas famosas que a gente nunca vai ter acesso. E tem um bispo da igreja que tá querendo ir na sua casa. Tem um cara que tá ali andando lado a lado com você, uma pessoa de Deus, uma pessoa séria, que você conhece, que tá querendo te ajudar. E você acha que não dá... Ah, não, mas se o pastor famoso falar que vai na minha casa, eu vou até contratar uma diarista pra lavar. Mas ele não vai. Ele não vai na sua casa. Quem vai é o cara que tá querendo ali, ó, te mandando mensagem, te ligando, e que você tá deixando de dar moral, cara. Não faz isso com o seu discipulador. Atende ele, dá atenção pra ele, valoriza isso que você tem na igreja, porque a gente tá vivendo isso na prática. Pouquíssimas igrejas fazem isso que a gente faz. Pouquíssimas igrejas têm esse tato com as pessoas igual a gente tem. A gente precisa muito valorizar e ter isso como estratégia. Uma segunda estratégia prática, inclusive, que a gente falou daquela primeira. Marca o negócio antes do culto, para incentivar as pessoas a irem. Segunda estratégia, você que é líder do Atitude aí, ó. Estratégia prática. Não deixa ninguém fazer nada na igreja se não estiver participando de um grupo de discipulado. Ah, você é discípulo de quem? De ninguém. Pô, por que você não louvou então? Ah, porque não tem discipulado. Arruma um discipulador. Faz sentido, né? Arruma um discipulador, entra num grupo, começa a frequentar, e depois você vem tocar, vem cantar, vem fazer outra coisa na igreja. Aí você vai ver o discipulado começar a acontecer. Porque a gente às vezes usa o louvor para apacentar. A gente usa o departamento de mídias para apacentar. Apacentamento é no discipulado. Sim. Aí a pessoa vai falar assim, mas se não me colocar na escala, eu vou sair da igreja. Vai sair da igreja, porque a única coisa que ela tem é aquela escala lá. Ela não tem uma raiz, um discipulado para poder manter ela ali caso aconteça algum problema
com os discipuladores de tabela, né? Como o Du falou. Porque acontece. Aí a pessoa não tem raiz nenhuma, ela só vai na igreja ali porque ela tá numa escala. Sim. Ela não tá encaixada, ela não vive a igreja, ela não tá dentro da visão. Não deixa ninguém fazer nada na sua igreja, no seu departamento de atitude aí, se não tiver dentro de um discipulado. Sim. Ah, mas não tem discipulador. Bota eles pra dar discipulado então, gente. Movimenta. Água parada só dá dengue. E falando de estrutura fonte da vida, nós temos o departamento de ensino que ensina tudo. Tudo. O curso de obreiros ensina tudo. Se você quer aprender o que é discipular, lá tem também. E dentro do Atitude nós também temos ali o tutorial. Nós temos outros pastores. Você quer aprender? Nós damos um jeito. Agora o que não dá é para ter desculpa. E é o que mais a gente vê. Desculpa para não crescer. E a sua perspectiva, Lúcia, do preço? Então, assim, é que nem a gente estava falando, né? É um cuidado, né, que tem que ter com a pessoa. Então, tem pessoas e pessoas, né? Que nem a gente estava falando. Tem pessoas que gostam de ficar ali, todo dia manda uma mensagem, todo dia conversa, todo dia, né? Toda semana vai tomar um café, alguma coisa. E tem pessoas que é mais de boa, realmente só quando precisa mesmo que vai lá e corre para poder falar, né? Então, depende muito de cada um. Só que tem um por trás disso, né? De antes de você falar com a pessoa, antes de você se reunir com a pessoa. Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande, né? É uma vida ali que tá debaixo da sua cobertura. Né? Então, a gente tem que ter realmente, assim, uma consagração maior, tem que ter uma busca maior, né? E porque a gente tem que passar o que nem a gente falou, né? O exemplo que a gente tem que passar para a pessoa. Mas a gente também aprende muito com as pessoas, né? Que nem a Stephanie falou. A gente aprende muito mais, eu acho, do que ensina para as pessoas. Porque é realmente ali na vida, né? E se a nossa vida não é isso, não é entregue a isso, a gente tem os nossos trabalhos, né? Nossa vida e tudo mais. Só que a gente tem que ter colocar mesmo prioridades, né? Se organizar para, tipo, não, eu vou mandar uma mensagem para a pessoa, se eu sei que ela tá passando por alguma coisa, perguntar se ainda tá passando por aquilo. Se a pessoa te pedir uma oração, você realmente ore por aquilo e pergunta depois se aí resolveu, se tá tudo bem, se não, porque tem gente que só pede oração e some, né? E aí você vai saber se continua orando, se não, né? Não tem, de jeito. Às vezes a pessoa já até morreu e você tá orando ainda. Você ainda tá orando, tá, Deus tá lá. E aí, sabe, mas ter essa procura mesmo com as pessoas, sabe? Realmente não é fácil, que nem o Iago falou, a gente realmente abre mão de muita coisa. E não só a gente, depois que mudou, né, para São Paulo, até antes a gente tinha muito isso, né? Que nem ele falou, pergunta pro pastor se ele vai te levar em casa depois, né? Porque a gente abre mão até do nosso carro. Né? A gente abre mão para colocar pessoas no nosso carro. Já aconteceu da gente levar pessoas que a gente nem conhecia, levar a pessoa em casa, a gente sei lá onde que a pessoa mora, vai falando aí, a gente vai levar, entendeu? Então, assim, é realmente abrir mão de muitas coisas, de sono, né? Que nem muito a gente já viu. A gente fica até não sei que hora ouvindo a pessoa falar, entendeu? E no outro dia a gente vai acordar cedo, áudio de 12 minutos. É áudio de 12 minutos, entendeu? São coisas simples que fazem diferença na nossa vida, mas que a gente abre mão, entendeu? Pra ter ali esse acompanhamento. Mas a gente sabe o objetivo daquilo. Esse negócio de levar em casa aí, a gente tá fazendo isso lá em São Paulo. Sim. Misericórdia! Cada lugar que eu já me enfiei pra levar os outros lá. Cada morro, assim. Ainda bem que eu tô chegando agora, então eu não sei. Pra mim... a pessoa fala... Você vai sem expectativa. Eu vou sem saber. Porque se eu soubesse, eu não iria. Cara, teve uma vez que eu subi num morro pra levar uma menina na casa dela, que eu achei que o carro não ia subir. E lá tem. A geografia do lugar... Imagina a cara de medo. A geografia do lugar é diferente, né? Então, tem favela... Tem casas em cima de morro. Às vezes não é favela, mas é uma região cheia de morro, de serra. E aí a gente foi levar ela. Né? Eu não tô mentindo, gente. É sério. A gente tava levando
E aí ela tava guiando, né? A gente colocou o nome, só o nome da rua e não tinha um número, né? Só que o GPS mandou a gente pelo outro lado. E o carro começou a subir, eu só lembrava do meu pai. Eu falava, cara, se meu pai sonhar que eu tô num lugar assim, ele me manda voltar. Era um morro que o carro derrapava o pneu, assim, ó, pra subir. Tava chovendo um dia, não subia mais. E aí, a gente foi subindo ali naquele esforço com o carro, e eu preocupado com o carro. Falei, gente do céu, esse carro vai estragar, que é isso? Como é que o povo traz uma geladeira pra morar aqui nesse lugar? Como que o caminhão sobe esse negócio aqui? É muito íngreme. E aí, a gente, sem saber aonde que era a casa, ó, nós estamos na rua, onde que é? Aí a menina no banco de trás, eu não sei. Aí eu, meu Deus. como assim você não sabe? Você não sabe onde você mora? Aí ela, não, é porque eu tenho medo de altura. E ela tava com o olho fechado, velho. Subindo o morro e ela com o olho fechado. Era tão alto que a menina fechou o olho, que ela tem medo de altura, velho. E a Aí eu outra falei, menina que tava gente, junto, que a gente ia deixar depois na casa dela, ela virava pra outra e falava Pois você assim, abre pelo o amor olho. de Deus, abre o olho, olha onde a gente tá. Abre o olho, nós precisamos saber onde você mora. Aí ela, não, é por aqui, é por aqui. Aí a gente foi procurando lá, graças a Deus achamos. Vocês estão aqui, então Pra- deu certo. Um outro fato que aconteceu também, desse tipo de coisa de preço que a gente paga. A gente chegou em casa já tarde da noite, mais de meia-noite, e eu tirando o tênis, assim, né? Aí o telefone dela... arrumando pra ir dormir já, o telefone toca. Pastora, o meu namorado sofreu um acidente de moto. Tamo em tal lugar aqui. E tá chamando ambulância e tal. Aí a Lucília me contou. Aí eu... E aí? Sou bombeiro? A vontade que eu tinha de falar pra ela era essa. Mas é lógico que a gente tem que ir, cara. Sim. Poxa, a pessoa confiou. Ela ligou pra família e pra nós. E aí a gente foi. Chegamos lá, até que a gente acha o lugar, que a gente não conhece tudo lá. Achamos o lugar. Quando a gente chegou, ele tinha acabado de entrar na ambulância. E fomos atrás da ambulância, chegamos no hospital. A gente ficou lá com ela, né? Porque ela tava como acompanhante. E o menino lá dentro, lá, sendo examinado. A gente ficou a noite inteirinha no hospital. A gente saiu de lá às 5 horas da manhã, já tava o dia clareando já. E a gente que levou a menina em casa depois também. Porque ela tava sozinha. Porque ela tava sozinha. E a gente tava lá com Os ela, parentes não entendeu? conseguiram ir no dia Nossa. lá, nesse momento. A gente foi os que estavam lá com ela. Então, assim, às vezes a gente fica olhando só aquele momento antes do culto ali. Agora eu te pergunto, depois disso, essa pessoa vai deixar de ir numa reunião que a gente chamar? Não vai. Não adianta você só ficar chamando para ir na reunião. Você precisa se movimentar e fazer as coisas, cara. Não é fácil, é um preço que se paga, mas é um chamado de Deus para todos nós. Sim. Todo mundo. Ah, eu não sei cantar, por isso que eu não sirvo na igreja. Meu irmão, dá um discipulado, acompanha alguém. Você, uma coisa que a gente... Que eu acho que é até mais importante. Muito. Depois que a chave virou, a gente às vezes acha assim, eu sei fazer isso, é o suficiente. Independente do que você souber fazer, você precisa cuidar de pessoas. E aí uma coisa que a gente confunde muito, e agora eu digo como igreja brasileira, né, sem interdenominação. A igreja valoriza muito o ministério pastoral. Todo mundo que cresce na igreja vira pastor. Mas nem todos têm chamado para ser pastor. Sim. Não é o melhor pregador que é o pastor. Não é o melhor, a pessoa que coordena que deve ser o pastor. O pastor é o que gosta de gente. O pastor é principalmente o que as pessoas gostam de estar perto. Tem cheiro de ovelha, né? Então, às vezes você não é bom para pregar, mas as pessoas gostam de estar perto de você. Discipula. Pega lá, tem o D1 lá, o guia, as lições, já tá tudo fácil, mastigadinho. Às vezes não precisa você preparar uma palavra toda semana para você dar um discipulado, não. Só das pessoas confiarem em você, pedirem oração e você ter esse cheiro de gente, já é o principal. Exato. Aí Deus vai te capacitar e você vai conseguir pregar, depois ele vai falar com você, mas não é esse o principal. O principal é pessoas estarem perto de você e quererem estar perto de você, né? E deixa só pra gente encerrar, porque a produção já tá aqui, ó. É o sinal que tá acabando. E uma coisa que eu vejo também, igual enquanto você tava falando de estar, acaba que é um preço que você paga, mas quando você está lá com a pessoa,
você sente que era isso que Deus queria que você estivesse fazendo, então isso supre, né? Hoje você falou sobre estar sentindo, estar no propósito de Deus para a vida de vocês dois. Mas eu vejo que muitas pessoas, às vezes já fez tanto isso, serviu tantas pessoas e por algum motivo foi decepcionada. Que a gente vê também grandes pessoas que têm cheiro, têm personalidade de pastor, de realmente pastorear, mas para algumas decepções como ovelhas, hoje ela tá fraca. E pra gente meio que encerrar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, como a pessoa se levantar no Senhor e como curar as feridas, mesmo que ela tenha passado por algo assim. Tanto sendo também discipulador como discípulo, porque tem muita gente, discípulo também, que um dia se decepcionou com o discipulador, né? Sim, a gente tem que pensar muito que a gente tá mexendo com o ser humano, né? Então, tanto a gente quanto o outro, né, tem as suas fraquezas, tem os seus problemas. E é algo que a gente gosta muito de falar, que todo líder, ele tem que ser liderado. Sim. Então, se eu sou o discipulador, eu tenho que ter um discipulador acima de mim. Perfeito. Também, cuidando de mim. Muito bom. Porque eu não vou conseguir tudo, eu não vou ter, né, todas as soluções, às vezes, para dar um conselho para uma pessoa, ou eu não vou ter força suficiente, às vezes, para poder passar por certos problemas e continuar cuidando de outras pessoas. Então, eu preciso ter alguém acima de mim para que eu possa, né, ir conversar e ser discípulo também, né? Então, a gente tem que entender que somos seres humanos, nós temos as nossas fraquezas, o outro tem também os seus problemas e tal, e também as fases da nossa vida. Sim. Que vai ter fase que a gente vai estar mais disponível, que a gente vai estar com tempo para poder fazer tudo que a gente planeja fazer, e vai ter momentos da nossa vida que a gente não vai ter, né? Sim. Vai ter momentos em que a prioridade vai ser a família, a prioridade vai ser outra coisa, né? São momentos, são fases da nossa vida. A gente tem que ter esse entendimento, né? Mas isso vem muito a importância de ter alguém acima da gente. Ter alguém acompanhando a gente e cobrindo a gente, né? E entender principalmente que, tipo assim, eu não estou fazendo aquilo por mim. Entendeu? Não é eu que estou indo lá e fazendo isso. Não é eu que estou, entendeu? Porque a gente aceita uma missão que o Senhor nos dá para sermos apenas um canal ali do Senhor. Amém. Que nem eu falei, a gente não é dono daquela pessoa. As pessoas gostam muito de falar que a gente é só mordomo do Senhor, né? E realmente é isso. Né? O Senhor nos pede para fazer algo e a gente disponibiliza a nossa vida para isso. Se a gente não fizer isso, o Senhor, ele vai chamar outra pessoa para cuidar daquela pessoa, né? O Senhor não vai deixar a pessoa sem cuidado. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não está fazendo pela nossa própria força. Não é pra gente que a gente está fazendo aquilo, cuidando daquela pessoa, não é pra mim, não é pra eu me sentir melhor, não é pra eu virar pastor lá na frente, não é pra isso. Mas é que nem a gente falou desde o início, é pra construção do reino, é pra levar aquela pessoa a também ser um discipulador, é ensinar aquela pessoa que ela pode fazer, né, coisas na obra de Deus, né, na igreja, direcionar aquela pessoa a outras coisas que ela possa fazer, para que ela sinta firmeza e vá também ser discipulador lá na frente, que, né, a gente falou que é o principal ministério, né, que o Senhor nos pediu aí, né, o ID é também aqui dentro da igreja, né, discipular, falar com as pessoas que estão perto da gente. Então, a gente entender que não é pela gente. Que eu acho que, na verdade, esse é o verdadeiro ID, né? Exatamente. O cuidar mesmo. O cuidar um dos outros. Então, todo mundo tem que fazer isso. Mas é principalmente a gente entender que não é pela nossa força, que não é pela nossa capacidade, né? Que igual Moisés lá, quando Deus chamou Moisés. Ele colocou vários empecilhos. Ele falou que ele era gago, falou que ninguém ia acreditar nele, um monte de coisa. E o Senhor virou para ele e falou, eu vou estar lá com você. Não é por você, é por mim, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Porque se a gente realmente ficar olhando pra gente e pro outro, a gente vai se frustrar em algum momento. A igreja, o discipulado é para o reino de Deus, é para a igreja.
E a igreja nada mais é do que um monte de gente errada junta tentando fazer o certo. Sempre vai ter erro, sempre vai ter uma coisa ali que vai causar decepção. Como a pastora falou, foque no principal. Eu estou cumprindo o maior chamado que Jesus nos deixou. Amém. Cuidar de pessoas. E assim, a gente sabe que decepções vêm, acontecem mesmo. Se você talvez estava em uma fase da vida diferente, que você não tinha tanto tempo para isso, mas quem tem o chamado para isso, Deus não deixa. A pessoa fica incomodada, é um discipulador já natural. Não deixe, não. Volta a discipular. Vai para a igreja, veja alguém que está ali precisando de um acompanhamento. Talvez tenha alguém que não vai na igreja, que você conhece, que precisa ser acompanhado aí de perto por alguém, no trabalho, na faculdade aí. Chama essas pessoas para perto, sabe? Seja usado por Deus. Né? Eu acho que eu queria finalizar com algo que eu sempre prego. O pessoal que era do meu grupo de discipulado já viu muito eu falando sobre isso. O pessoal lá no Alphaville já viu falando sobre isso também. Nas igrejas que a gente está indo de vez em quando lá em São Paulo, eu sempre falo, nós somos mais do que um ciclo biológico. Amém. Né? Poxa, que vidinha ruim essa, que vidinha paia a sua, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Meu Deus do céu, eu ganhei muito dinheiro, e daí? Você vai morrer, vai ficar tudo aqui pros seus filhos, pros seus parentes, até se você é divorciado, pra mulher que largou de você. Você tá correndo atrás de coisas que não são o principal, sabe? Faça alguma coisa de relevante aqui, no tempo que você estiver aqui. Cuide de alguém, cuide da vida de alguém, ajuda, seja boca de Deus para a vida de alguém. Amém. Que esse chamado no seu coração, aí, se estiver apagado, possa reacender. E que você não venha aqui só para nascer, crescer, ficar rico, reproduzir e morrer. Mas que nesse intervalo aí que você ficar aqui na terra, você possa fazer a diferença na vida das pessoas que passarem por você aí. Que você possa ser lembrado como alguém que levou outras pessoas para mais perto de Deus, que ajudou a mudar a vida de várias e várias pessoas, em nome de Jesus. Não pare, continue discipulando aí. Se você está desanimado, que Deus possa animar você e dar um gás novo aí para o seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tô na minha cabeça aqui, uma trilha sonora. Lá vem. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu sou meio radical com esses negócios. Eu até postei esse trechinho lá. Isso daí é a geração dos chapadores evangélicos. Chapadores. Eu digo isso porque eu convivo muito com eles agora, né? Bem de perto. Tem gente que gosta de chapar, de sentir arrepio. E essa frase, gastar a minha vida, ela foi muito popularizada nessas músicas de chapar, né? Você tá querendo gastar a sua vida com isso? Nada, rapaz. Olha direito com o que você quer gastar a sua vida. Gasta a sua vida do jeito certo. Essa música aí, ela veio num tempo assim, perfeito, para que a gente possa refletir sobre isso. É por Ele que eu gasto a minha vida. Gasta nada, você nem vai na igreja direito. E aí depois ainda a frase... Perdendo tudo por amor, e alegria. Será que tem amor e tem alegria mesmo? E tá perdendo alguma coisa? Tá perdendo nada, só quer ganhar. Só quer ser o maior discipulador e ir uma vez na igreja por semana. Gasta a sua vida direito, perde as coisas por Ele, meu filho. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém. Eita. Mas eu posso cantar minha musiquinha? Pode. Se você viver isso... Eu já tô perdendo. Você tá vivendo isso, então... O que vocês acham com meus amigos? Eu não perdi? Tá perdendo. Você está vivendo. Mas eu tô ganhando. É isso. Perdi pra ganhar. É isso, é perder pra ganhar. Na verdade, eu perdi a minha vida pra encontrar ela em Jesus, né? Você pode cantar com propriedade. Mas que privilégio, né? Que tempo de mesa bom. Bom demais receber vocês aqui. Eu sou suspeitíssimo, né? Porque eu amo vocês demais. Demais mesmo. Vocês são muito preciosos e eu tenho certeza que é só início. Amém. Inclusive na nossa segunda temporada, porque nós teremos várias temporadas aí do TitCast, em nome de Jesus. Isso que eu ia falar. Depois vocês chamam a gente de novo, aí vocês vão escolher um tema mais polêmico, mais divertido. Porque esse tema, por mais que a gente queira às vezes fazer uma gracinha, mas ele é tão importante, é tão sério, que não tem como brincar com isso. Gente, é o principal ministério. Então eu quero vir depois pra falar de um tema mais light. Aí vocês vão ver. Não, mas eu tenho certeza que vocês foram as pessoas certas pra esse tema. Graças de verdade, a Deus. obrigada por tudo que vocês compartilharam aqui.
Eu creio que a gente deu pra esclarecer muita coisa, mas se às vezes ainda não deu, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com alguém. Né? Eu tenho certeza que ele falou com você em algum minuto aqui desse episódio. Amém. Se algo acendeu aí, você pode ir lá no nosso Instagram, vou repetir mais uma vez, Atitude Oficial. Nós vamos te responder, mas melhor ainda, vamos no TitCast também, né? Nós temos também o nosso Instagram. Pelo amor de Deus, se você não segue... Você tá de brincadeira. Você tá gastando a sua vida errada. Tá gastando a vida. Você tá aqui até agora, você não seguiu ainda, tá de brincadeira comigo. Do nada. Mas segue a gente lá, gente, por favor, em nome de Jesus, É o muito mínimo, importante. o mínimo. TitCast Oficial, lá nós colocamos Pelo amor de cortes, várias coisas, uns memes hilários do Du, principalmente. Não. Nós temos a terça do Nem humor, tanto, nem nós tanto. temos a quinta do Sem Filtro, todos assim, ó, inclusive acho que vários momentos desse suco bom pra entretenimento. É isso. Mas, gente, obrigada por ter ficado até aqui. Eu quero agradecer mais uma vez também os nossos convidados. Glória a Deus que deu certo vocês estarem aqui em Goiânia. E eu creio que muito mais o Senhor vai fazer através da vida de vocês. Amém. E como a gente faz parte da mesma equipe ainda, eu quero trazer um recado pra vocês da nossa equipe de isso aí. liderança da Atitude. Quero que vocês tenham certeza absoluta que não tem um passo que vocês dão que a gente não esteja aqui orando por vocês. Glória a É isso. Deus. Vocês podem Glória ter a Deus. certeza absoluta disso. Nós somos membros de um mesmo departamento, de uma mesma igreja, mas nós também somos amigos. Vocês são meus irmãos do coração. E como eu disse, assim que a gente saiu, né? O cara tá me Repito interrompendo na aqui. hora que eu tô fazendo Não, a é pra mensagem. complementar o que você tá Tô te falando. entendendo, cara. Como eu disse, quando a gente saiu, É verdade. nós somos um representantes de vocês lá. Somos um pedacinho de vocês lá e com certeza vamos ter muitas oportunidades de receber vocês lá também. São Paulo, hein? Isso, Será eu que ia vem aí falar. o ano que vem segundo Será? semestre, hein? Será? Vem Fica coisa aí, boa hein? por aí, hein, Fica no Atitude? ar, fica no ar. Fica Já. no ar. Setembro eu vou lá, já combinei. Juventude de Vou lá São conhecer. Paulo. Deus. Será, hein? Fica no ar pra vocês. Fica no ar. E atenção, você que quer conhecer mais do departamento Atitude, todo sábado às 19 horas É isso nós aí. temos o nosso discipulado, às 20 horas nós temos o nosso culto. Depois do culto tem a resenha, depois da resenha tem a pós-resenha. E aí segura. E no outro dia, 8 horas da manhã, Tem alguns culto. estão escalados. Você é o nosso convidado de honra. O TitCast fica por aqui. É isso aí, gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Espero ter, em nome de Jesus, ter edificado a sua vida com esse papo maravilhoso. E é isso aí. Vamos dar um tchau pra galera. Deus abençoe vocês. Amém.